Sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui de novo para mais uma conversa sobre as dicas do tratamento da pele. Hoje nós vamos falar sobre bioestimuladores, que é uma coisa que muitas pessoas têm interesse e muitos precisam saber mais detalhes da técnica, de como aplicar e de como indicar, porque nós temos produtos diferentes com indicações específicas para cada lugar. Então, antes de começar, eu vou lembrá-los que na segunda-feira, dia 10, nós vamos ter uma live às 7h30 da noite. Essa live nós vamos trocar ideias sobre outros temas, provavelmente sobre laser. E enquanto isso, eu ia pedir a vocês para compartilhar esses vídeos, se vocês gostarem, comentar com outras pessoas, deixar um like no nosso canal e fazer comentários sobre o que vocês acharam, sobre o que vocês teriam mais interesse de saber, quais as dúvidas que vocês têm, para que eu possa aprimorar e aí melhorar a nossa comunicação por aqui. Então, já agradecendo de antemão por essa colaboração, vamos então entrar no tema dos bioestimuladores. O que são os bioestimuladores? Eles são substâncias que, aplicadas na derme, vão estimular o colágeno, levando a uma neoformação desse tecido da derme, criando mais colágeno, renovando as fibras elásticas e melhorando então as condições dessa pele profundamente. Vai melhorar a flacidez, vai melhorar o aspecto, o viço, vai ajudar também a preencher rugas. Então vão ter várias finalidades. Esses bioestimuladores, eles têm várias apresentações e são vários produtos. Então, quais são eles? Predominantemente são a hidroxiapatita de cálcio e o ácido polilático. A hidroxiapatita de cálcio, ela tem apresentações diferentes, apresentações em que ela está só a hidroxiapatita e apresentações em que ela vem acoplada a um ácido hialurônico, já para dar mais volume na hora da aplicação. A vantagem da hidroxiapatita é que mesmo esse que não tem acoplado o ácido hialurônico, ele também vai dar algum volume na pele quando aplicado, preenchendo, portanto, estruturas que estejam mais vazias, como o suco nasogeniano, por exemplo. E temos o ácido polilático, que é o conhecido como Sculptra. Agora nós temos também o Eleva, e essas substâncias, eles são essencialmente bioestimuladores, então eles não dão um efeito de preenchimento, eles vão sempre estimular o colágeno, e aí você vai demorar um pouco mais tempo para ter o resultado, porque não tem aquele resultado imediato de preenchimento. Esse resultado vai surgir com o estímulo do próprio tecido. Então, como é esse mecanismo de ação especificamente? Esse mecanismo, ele é exatamente que quando você não tem uma parte do produto que vai preencher, você vai ter que ir aplicando o produto, como ocorre, por exemplo, com o Sculptra. Você faz uma aplicação por mês, durante até 4 meses, e aí, posteriormente a essa aplicação, você vai ter o efeito do estímulo do colágeno, promovendo um rejuvenescimento importante daquela pele e uma melhora da qualidade de forma significativa, seja pela diminuição da flacidez, seja para diminuição das rugas, diminuição dos sulcos. Então, você tem, e a própria retração da pele. Então, você vai ter este efeito ao longo dos meses que você vai aplicando, e ao longo desses meses você vai produzindo esse efeito.
Uma vez produzido esse efeito, você vai ter depois uma durabilidade aí de 18 a 24 meses. Já a hidroxiapatita, você promove um efeito imediato de preenchimento e posteriormente você vai ter um estímulo também que vai ter um resultado pleno dali a 4, 5 meses, até 6 meses. Você talvez tenha um melhor resultado e vai ter uma durabilidade de cerca de 18 meses. Então, são substâncias importantes porque elas ajudam a promover uma transformação no tecido. Essa transformação vai acontecer na derme com melhora da estrutura, melhora das fibras colágenas que vão se renovar, as fibras elásticas também, por isso você vai ter uma melhora da flacidez, uma melhora do volume na região onde você aplicou, uma melhora do contorno, pode ser o contorno da face, o contorno do corpo. Você pode usar essas substâncias tanto em face quanto em pescoço e em corpo. Por exemplo, atualmente você usa muito para algumas áreas que você tem poucas coisas que deem um bom resultado, como por exemplo, na face interna dos braços, porque é uma região de flacidez importante, de difícil tratamento, e que dependendo do movimento você vai ter uma pele mais enrugada. Então, você aplicar nessa região, você vai diminuir a intensidade dessa flacidez. A mesma coisa você consegue em abdômen, você consegue em nádegas, para melhorar o aspecto do tecido e ajudar a melhorar, a diminuir a flacidez cutânea. Você pode também associar essas substâncias com outros procedimentos. Você pode associar com laser, você pode associar com radiofrequência, você pode associar com estimuladores musculares. Então, a associação de técnicas é sempre muito bem-vinda, porque, como nós já falamos anteriormente, é com a associação de técnicas que nós vamos produzir o máximo de resultados. Então, esse máximo de resultados é que vai dar uma satisfação maior ao seu paciente e vai fazer com que ele volte para você, vai fazer com que ele tenha esse aspecto reconhecido pelos amigos, vai fazer com que ele recebe os comentários dos amigos e, por consequência disso, ele vai ficando mais feliz consigo mesmo e ele acaba voltando para você dali a um tempo, quando o resultado começar a ir perdendo a sua eficácia. Então, é muito importante você promover esses estímulos, porque eles vão dar durabilidade de resultado, eles vão manter a pele do seu paciente bonita por mais tempo. Então vai dar vai alongar todo o resultado do que for produzido nele, o que é muito satisfatório, porque isso traz muita gratificação para o paciente. Outra coisa que é importante são as indicações. As indicações vão ser baseadas conforme os casos clínicos. Então, você tem múltiplas situações que você vai ter a indicação de usar isso. Por exemplo, se aquele paciente tem indicação de você só bioestimular, porque ele só tem pouca flacidez, então você pode preparar aquela formulação para aplicar em uma pequena quantidade em múltiplas regiões para somente estimular aquele tecido. E você pode utilizar para criar um preenchimento e dar mais volume numa região do que em outra, ajudar a corrigir assimetrias, ajudar a corrigir pequenas diferenças que possam haver de um lado para o outro, que é comum, porque ninguém tem uma metade do rosto exatamente igual à outra. Então, como você vai trabalhar para, dentro daquela visão que você tem
da área que você está aplicando no paciente, como você melhorar a simetria, como você corrigir as imperfeições, como você corrigir ângulos para que o resultado seja mais belo, para que o resultado seja mais harmônico e traga melhor proporção daquela face. Então, muitas vezes ele é utilizado em região malar exatamente para que você possa melhorar esse contorno, melhorar esse volume, impedir que haja uma flacidez muito intensa dessa região, que vai te impedir que outras áreas que você precise fazer, por exemplo, como uma área do sulco nasolabial, fique tão comprometida, porque às vezes você vai ter áreas, ali vai estar um sulco muito proeminente, você precisa dar uma sustentação. Então, nós hoje, quando fazemos a aplicação, nós vamos dividir essa aplicação em áreas de sustentação e áreas de preenchimento, propriamente dito. Porque as áreas de sustentação são áreas onde nós fazemos aplicações com estímulos e volume mais profundas para dar exatamente esse arcabouço de sustentação. E aí nós voltamos naquele aspecto, qual é a clínica do paciente? Esse paciente tem perda óssea, esse paciente tem perda de gordura do subcutâneo, esse paciente tem perda de colágeno muito intensa do subcutâneo superficial. Então, cada paciente vai ter mais ou menos de determinados problemas. E baseado nessa avaliação crítica que nós passamos a fazer do paciente, nós vamos definir qual substância nós vamos usar, qual associação nós vamos fazer, qual a localização que nós vamos priorizar, dar preferência, né? Outro ponto muito importante é ajustar essa terapia que nós vamos fazer com a possibilidade financeira do paciente. Muitas vezes a gente sugere para o paciente fazer 8 ampolas e às vezes ele não tem condições de fazer isso. Então, quais são as áreas prioritárias? Aonde ele vai ter mais satisfação? Aonde aquele preenchimento, aquela bioestimulação vai trazer um resultado mais eficaz, mais visível, mais significativo para aquele caso daquele paciente. Então, como enquadrar, como avaliar o que é melhor para aquele paciente, como enquadrar o mínimo de gasto para ter o máximo de resultado dentro das possibilidades daquele paciente. Isso parece simples, mas não é. Não é simples, porque muitas vezes nós, como médicos, queremos dar o máximo ao nosso paciente e sugerimos muitas coisas e às vezes ele não tem condições de fazer isso. Então, nós temos que administrar esse meio termo para dar o máximo de resultado com o mínimo de gasto, associar para ter maiores benefícios. Como fazer esse xadrez? Como ligar esses pontos de modo que nos dê um resultado mais harmônico, mais eficaz, com maior satisfação do paciente? Não é uma coisa fácil, é uma coisa de vivência. Vivência essa que eu estou querendo aqui tentar passar para vocês, mas vocês depois vão precisar vivenciar um pouco, que depois, posteriormente, a nossa ideia é trazer vários casos para que vocês possam vivenciar na prática qual seria a indicação em cada um desses casos, de modo que vocês possam avaliar
melhor o que fazer em cada situação, e com isso ir aprendendo a ter seu próprio critério de como fazer uma coisa, como fazer a outra, né? Isso é muito importante. Então, assim, entre os exemplos, são múltiplos de lugares que você pode bioestimular. Por exemplo, quando você tem um pescoço muito flácido, assim, que ele vai drapeando um pouco pela queda da pele, você consegue ter uma recuperação boa se você preparar uma diluição e aplicar uma hidroxiapatita nessa região. A mesma coisa com ácido polilático. Então, são situações que você, que numa área difícil como o pescoço, uma pele extremamente delicada, que é a pele desta região do pescoço, por ser muito fina, muito delicada, muito acoplada à musculatura que está logo abaixo, ela está muito ligada nessa pele, então existe qualquer movimento, qualquer flacidez também da musculatura vai levar consigo a própria pele. É uma maneira de você produzir um resultado muito satisfatório, com uma boa durabilidade, porém com um custo não tão grande e que vai deixar o paciente muito satisfeito. E você pode associar isso ainda, inclusive, com outras técnicas, aumentando ainda mais o resultado dele. Então, é uma área difícil de tratar e que nós podemos produzir resultados extremamente bons. Então, esse é um exemplo. O outro exemplo, nós já demos aqui nádegas, por exemplo. Quando vai envelhecendo, a pele vai caindo. Então, a nádega, a parte da pele, vai perdendo seu tônus e vai ficando flácida. Portanto, você podendo recuperar a parte da pele com um bioestimulador, vai ajudar a reposicionar estruturas que possam estar sofrendo uma queda. Então, isso é muito importante, porque isso vai dar satisfação e confiança ao seu paciente. E confiança hoje é muito importante, porque quando a gente confia na gente mesma, quando a gente se olha no espelho e se vê bem e se sente bem, nós conseguimos, isso levanta a nossa autoestima, modifica o modo como lidamos com as pessoas à nossa volta, porque nos torna mais seguros de nós mesmos. E isso é muito importante. Então, como nós colocamos aqui, nós podemos associar a bioestimulação com vários mecanismos de laser, de radiofrequência, de ultrassom microfocado, que também produz uma ação sinérgica muito importante, com peelings, com o tratamento cosmiátrico, que também é muito importante quando você faz um tratamento da pele, é muito importante a rotina que a pessoa tem em casa. E esses tratamentos vão melhorar não só a capacidade de resposta, como também, uma vez essa resposta surgindo, você vai ter um tempo maior de duração dessa resposta. Voltando a frisar aqui que nós podemos ter resposta de 24 meses até um pouquinho mais, se houver essa associação. Então, isso é importante, porque dependendo das outras coisas que você faz, serão os bioestimuladores que vão prorrogar o tempo do seu resultado. Um outro ponto importante é o conceito do que é belo. Hoje nós estamos tendo esse conceito com muitas distorções. Muita gente quer preenche aqui, preenche ali. E os bioestimuladores, como eles são só bioestimuladores, eles vão fazer o tecido melhorar de qualidade e você vai recuperar um pouco do volume que já era seu e que
não tem uma modificação. Não é que você vai ganhar uma bochecha grande ou você vai ser modificado. Não, você vai continuar sendo você mesmo, apenas a sua pele vai ficar mais túrgida, vai ficar mais firme, você vai ganhar uma recuperação dos contornos mais como eles eram antes, de forma discreta, como eles sempre foram, de forma harmônica, como eles sempre foram. Você pode fazer pequenos ajustes para melhorar a sustentação de alguns tecidos com aplicações profundas. Você pode corrigir determinados formatos de face que você vai deixar aquela face do paciente mais harmoniosa, como por exemplo, pessoas que têm a face muito redonda, você pode melhorar a definição do contorno da mandíbula para que o rosto não fique tão redondo, como a gente chama de um rosto de lua cheia, não ficar tão redondo, vai dar mais harmonia neste rosto. Então, todos esses aspectos são importantes e são importantes para trazer aquela face que você está tratando a ter maior harmonia de proporções, de equilíbrio, e é no equilíbrio e nas proporções que você vai acabar tendo um resultado que, por consequência, será belo. E aí o paciente vai começar a se achar mais belo. Os amigos dele, quando olharem para ele, também vão achá-lo mais belo, porque ele está recuperando proporções. Agora, quando colocamos tudo demais, nós vamos distorcendo essas proporções, e ao distorcer as proporções, nós vamos ficar com um aspecto que muitas vezes a gente chama que é uma caricatura da pessoa, porque ela fica com bochechas muito grandes, com a região malar muito aumentada. Então, essas proporções é uma coisa que você vai ter que ganhar o olho da estética. Como um escultor que vai esculpindo uma face ou um corpo, você vai ganhando aquele olhar. E esse treinamento para ganhar esse olhar é uma coisa que vocês têm que ver a aplicação e comparar cada caso, o que foi definido que era o problema do paciente e como ele foi tratado, para que vocês ganhem gradualmente este olhar que vai lhes permitir essa visão estética desse detalhamento, essa sensibilidade estética que é tão importante para que esses resultados venham efetivamente a ser belos. Então, o exagero não é uma boa coisa. É preferível você fazer um pouco, esperar um tempo, fazer mais um pouco, do que exagerar. O exagero nunca é bom. Na região de face, principalmente, pequenas quantidades podem representar uma coisa muito grande, um efeito muito significativo, que às vezes não fica bonito. Então tomem muito cuidado com isso. É preferível ir cautelosamente. E aí nós temos aqueles casos do paciente que vem, mas eu quero mais, eu quero que bote mais, eu gosto assim, eu continuo insegura. Então, nós também temos que, na nossa avaliação clínica, avaliar um pouco o lado psicológico desse paciente. Esse paciente está realmente precisando de tanta quantidade? Esse paciente a queixa dele é proporcional ao que ele tem ou é exagerada? Nós precisamos avaliar isso para avaliar se ele não tem o que a gente chama de uma dismorfofobia. E o que é isso? Essa dismorfofobia é quando o paciente está sempre insatisfeito com o que ele vê de si mesmo. Quando ele se olha no espelho, ele está sempre insatisfeito consigo. E essa insatisfação é muito deletéria, porque nunca
esse paciente vai estar satisfeito consigo. Mesmo que você faça um resultado muito bonito nele, tudo na proporção, tudo no equilíbrio, como esse paciente tem uma distorção da sua visão da imagem, ele nunca vai estar satisfeito. Então, muito cuidado com esses pacientes. Essas pessoas precisam de um suporte psicológico, porque, na verdade, essa insatisfação que eles sentem consigo mesma tem outras causas que precisam ser avaliadas a nível de uma terapia psicológica, para descobrir qual é a causa disso, qual é a causa dessa profunda insatisfação, onde eles ficam sempre tão insatisfeitos, sempre numa busca ad eterno para uma mudança, e aí esse exagero de busca vai levando a uma transformação deletéria, porque ao invés, como eu já falei antes, todo exagero vai acabar ficando feio. Então, é muito importante que a gente possa orientar também esse paciente e encaminhá-lo logo para uma pessoa que possa auxiliá-lo, porque senão o que vai acontecer é que ele vai sair do seu consultório e vai parar no consultório de outro, e esse outro também, se não quiser fazer o tratamento nele, ele vai a outro e a outro até encontrar alguém que faça, o que também é muito ruim, porque ele vai ficando cada vez mais disforme e mais infeliz consigo mesmo, e aquilo vai se perpetuando num ciclo infindável de insatisfação. Por último, então, para complementar aqui, o efeito psicológico de um bom resultado, os imunoestimuladores, eles vão trazer um viço muito importante para a pele vai ganhar esse brilho natural, vai ganhar uma vivacidade, vai ganhar um aspecto luminoso que é muito gratificante. E esse lado gratificante, que a pessoa se olha no espelho e se vê bem, se vê luminosa, ela se sente feliz, e ao se sentir feliz, ela se relaciona bem com as pessoas à sua volta, ela vai ter um equilíbrio maior sobre o que ela sente de ela mesma, vai ganhar mais autoconfiança. Então isso é muito importante, porque ela vai elevar a autoestima dela, porque nós temos que lembrar que os pacientes fazem os procedimentos para si. Nós devemos sempre fazer as coisas para nós mesmos e nunca para o outro. Não é para o marido que ele ou ela faz o tratamento. Eles têm que se tratar, porque antes de tudo, o bem-estar tem que ser com você mesma. É você que tem que se ver feliz na frente do espelho, é você que tem que se sentir bem consigo mesma, porque ao sentir bem consigo mesma, por consequência, vão vir o bem-estar e o bom relacionamento com os outros que estão à sua volta. Isso vem por consequência, é uma coisa natural. Então, isso também é muito importante, porque no consultório nós temos muitas vezes pessoas que nos procuram pelo aspecto, eu me separei, agora eu estou saindo com uma outra pessoa, então eu quero fazer um tratamento para ficar bonita para ele. Não, isso está errado. Você não tem que ficar bem para o outro, você tem que ficar bem para si mesmo. Então nós, como médicos, temos que orientar o paciente com relação a isso, porque senão isso amanhã pode vir a ser uma grande fonte de insatisfação, seja porque o relacionamento não deu certo ou outro problema que aconteceu. O paciente precisa estar bem consigo mesmo mais do que tudo, e cabe a nós orientar o paciente com relação a isso, porque ele não pode criar referências que são erradas e equivocadas. Não podemos deixar que ele faça isso. E é por isso que eu volto aqui a dizer a importância de conversarmos com o paciente quando ele vem nos procurar. Nós temos que ouvi-lo, ouvir a reclamação que ele tem, conversar com ele o que cada tratamento pode proporcionar,
explicar o que ele pode conseguir, e nessa conversa nós vamos ouvir e começar a entender quem é aquela pessoa, o que ele pensa, o que ele gostaria de ter, quais são as aspirações dele. É muito importante ouvir esse paciente. É muito importante que nós consigamos criar esta harmonia para saber se aquilo que nós estamos propondo para ele vai de encontro àquilo que ele realmente quer. E se nós podemos proporcionar isso a ele, porque às vezes a expectativa dele é tão grande que nós não vamos poder dar aquilo tudo que ele quer com esse procedimento, ou às vezes com nenhum outro. Então, não podemos deixar também que o nosso paciente tenha muita fantasia do que pode se conseguir. Daí é importante, quando o paciente vier ao consultório, você poder mostrar algumas fotos de antes e depois, para que ele possa ter uma ideia do que é que você está falando. Porque muitas vezes a gente acha que explicamos tudo direitinho e o paciente, na verdade, não entendeu nada. Então, quando você mostra algumas imagens, ele vai começando a ter uma ideia do que é a realidade que se pode conseguir. Porque tudo que ele imaginar que for exagerado, ao invés de ficar belo, ou de trazer harmonia e equilíbrio, e vai trazer uma caricatura que pode vir a ser uma coisa muito angustiante para ele, que muitas vezes ele não vai admitir. E aí é muito ruim, porque você vai quebrando a relação médico-paciente por conta disso. Então, nós aqui queremos orientar vocês como lidar com essas situações, que não são poucas, e que são assim filigranas de detalhes, que só vocês passando pela situação, vivenciando um pouco como é este episódio, quando isso acontece, para que vocês possam incorporar e levar isso para a vida prática de vocês. Então aqui eu volto a pedir a vocês, por hoje então foi isso, eu volto a pedir a vocês para deixar o like aqui. Convido novamente para a nossa live, que vai ser dia 10 às 7h30 da noite. E eu solicito que vocês deixem aqui as sugestões, as coisas que vocês gostariam de ouvir, os comentários de modo geral, o que vocês sugerem para os próximos vídeos. E eu espero que vocês tenham gostado.